Boa noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal para receberem um conteúdo fresquinho assim que sair no YouTube. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo e fazer do sonho do canal Angel Black hoje uma realidade. Agora, sem mais delongas, meus amores, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Mas eu, Angel Black, acredito no sobrenatural e ele pode estar mais perto do que possamos imaginar. Vamos à história de hoje então, que é Fui salvo por um lobisomem albino. Salve, Angel! Salve, aterrorizados! Antes de mais nada, quero dizer que eu adoro ouvir seus relatos. Curto muito mesmo. E por ver vários casos meio que parecido com o que aconteceu comigo, criei coragem para mandar-lhe o meu relato, para que você compartilhe com seus inscritos. Pois, quando eu vou contar para alguma pessoa, as pessoas já me taxam de louco. Me chamo Edson. E tudo ocorreu no ano de 1993. Na época, eu tinha 25 anos e morava no interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná. Bons dias aqueles, relembro com saudade. Eu era um rapaz até bem de vida e tinha uma boa aparência. Também era uma boa vida e não queria nada com nada. Eu, durante a semana, ajudava meu pai no escritório dele. Meu pai é advogado, mas eu ajudava a pulso, pois eu não era muito chegada a trabalhar, não. Queria era curtir a vida. Também eu não gostava de namorar sério, apesar do meu pai insistir para eu tomar jeito na vida. Eu só queria saber de farra. Todo final de semana, uma menina diferente, bailes, raves e bebidas, entre outras coisas. A única coisa que era fixa em minha vida era minha amiga Érica. Essa estava sempre comigo, me ajudava com as meninas, me tirava de enrascadas e vira e mexe limpava minha barra com meu pai. Era uma sexta-feira e eu estava muito animado, pois o trabalho no escritório do meu pai terminaria no horário aquele dia. Então eu sairia às 5 da tarde. Que felicidade! Ainda mais que eu tinha combinado com a rapaz de ir para uma rave em um lugar muito afastado da cidade. Saí do trabalho e corri para a casa da Érica. Ela tinha que ir comigo, pois o rolê seria muito irado. E além de eu adorar a companhia dela, se eu travasse, ela estaria ali para me trazer de volta para casa, como ela sempre fazia. Mas aquele dia vi algo de muito diferente em minha amiga. Ela me olhou sério e disse que aquela noite ela não poderia sair, pois ela tinha prometido aos pais que ficaria em casa.
Mas tanto eu insisti, que ela acabou concordando em ir para a rave comigo. Fui para casa todo feliz, pois minhas noitadas nunca seriam as mesmas sem minha amiga. Tomei aquele banho caprichado, me arrumei, passei um perfume e lá fomos nós. Eu fui de moto e Érica, naquela noite, preferiu que os pais dela a levassem até o local da rave de carro. Não entendi muito bem o porquê, mas aceitei de bom grado. O importante era ter Érica lá, perto de mim aquela noite. Chegamos na balada umas 9h30 e eu fazia planos de virar a noite, só ir embora quando os primeiros raios de sol saíssem. Eu estava me divertindo muito mesmo, mas Érica parecia muito preocupada com alguma coisa aquela noite. Ela não bebia, não dançava, não sorria. Logo ela, que era a personificação da alegria em pessoa. Até que quando era mais ou menos 11h30, ela me disse que precisava ir embora, que não estava se sentindo muito bem ali. Eu disse para ela ficar e ela insistiu que precisava ir embora. Eu mesmo com a raiva de ter que atrapalhar a minha noitada, minha noite de farra, me ofereci para levar ela para casa. Bem, depois eu voltaria, né? Mas ela me disse que não, que o pai dela iria buscá-la. Fiquei meio irritado, pois se o pai dela já tinha combinado de ir buscá-la, era porque ela já tinha planejado sair de lá mais cedo para ir embora para casa. Ou seja, minha companhia não estava sendo tão boa para ela. Olhei bem para ela e disse: tá bom, não quer ficar, não fica. Para mim não faz a menor diferença. Fui bem grosso mesmo, grosso com ela. E até hoje me arrependo amargamente de tais palavras. Érica me olhou com lágrima nos olhos. Não disse nada, apenas se virou e saiu apressada, se misturando com o pessoal da rave e sumindo no meio deles. Assim que ela saiu, me enturmei com uma galera que eu nunca tinha visto antes. Comecei a dançar e a beber muito mesmo, e entre outras coisas junto com eles. Logo, comecei a me sentir mal, estava meio zonzo. Então, montei em minha moto e resolvi ir embora. Eu já estava em meio a uma estrada de terra, quando uma caminhonete me fechou. Dela desceu 3 caras e eram os mesmos caras que estavam curtindo comigo na festa. Tentei cumprimentá-los, mas eles já desceram dizendo que não gostavam de boizinhos, que tinham nojo de rapazes do meu naipe, filhinhos de papai. Um deles bateu em minhas costas com um bastão de beisebol de ferro, me derrubando no chão. Eu dizia para eles levarem minha moto, todo o meu dinheiro, minha carteira, relógio, tênis, tudo que eles quisessem, mas que, por favor, não me matassem. Eles apenas riam de mim, dizendo que iam sim levar tudo, mas antes eles iam se divertir, e quanto a me deixar viver, eles não poderiam, pois eu tinha visto o rosto deles, e sendo filhinho de papai,
Então, eles começaram a me chutar, dar pauladas, cuspirem em mim. E em meio a toda essa pancadaria, tortura física e psicológica, começamos a ouvir passadas pesadas, como de um bezerro grande ou de um potro já quase do tamanho de um cavalo, vindo em nossa direção, cortando o pasto no peito. Eles então pararam de me bater para ver do que se tratava. E quando viram o que era, o bicho já estava bem perto. O bicho pegou um com os dentes, chacoalhou e jogou longe. Foi quando viu ser. Era um enorme cão. Parecia um husky siberiano, mas só que muito maior, com aqueles olhos azuis claríssimos como cristal. O bicho rosnava, mostrando aqueles dentes enormes. Do nada, o bicho ficou em pé e, rosnando bem forte, chegava a babar e espumar a boca. Pode parecer loucura, mas bem no meu íntimo, eu não fiquei com medo, pois aquele ser parecia querer me proteger daqueles bandidos. Depois, voltou a ficar nas quatro patas e ficou entre aqueles rapazes e eu, rosnando como um cão raivoso que era. O cara do bastão foi para cima da fera e o acertou com tudo com aquele bastão de ferro. A fera deu um grunhido e revidou, dando-lhe um tapa, lhe mandando para bem longe. Os três, então, correram para a caminhonete. Vi que um deles estava sangrando muito. Duvido que tenha sobrevivido. Assim que entraram na caminhonete, aceleraram e aquele enorme cão começou a correr atrás da caminhonete, rosnando. Depois disso, ouvi 3 tiros e o barulho tipo um cão gritando de dor. Deduzi que os malditos tinham matado. Sim, tinham matado a fera que tinha salvado minha vida. Me arrastei até a minha moto na esperança de montá-la, mas não consegui me levantar do chão. Logo à frente, vi aquela criatura vindo em minha direção novamente, só que não estava rosnando, e sim choramingando e se arrastando com as patas traseiras no chão, ou seja, só estava andando com as patas da frente e arrastando a parte de trás do corpo. Pude ver que a fera estava muito ferida e acabou caindo mais ou menos 1 metro longe de mim, mas com aqueles olhos azuis cristalinos olhando fixamente para minha direção. Poucos instantes depois disso, eu também apaguei. Acordei 2 dias depois no hospital, com traumatismo craniano, um braço quebrado e várias costelas quebradas também. Sem contar que perdi vários dentes de tanta pancada que levei. Meus pais estavam do meu lado e eu contei tudo a eles. Eles me disseram que eu estava alucinando, o que era normal devido ao tanto que eu tinha bebido, pela surra que eu tinha levado e pelo trauma de ver minha melhor amiga ser assassinada a tiros na minha frente. Eu confuso perguntei sobre o que eles estavam falando, pois a Érica nem estava comigo quando tentaram me roubar. Eu só sobrevivi por causa de uma fera que veio para cima dos bandidos e eles a mataram. Meus pais insistiam que eu estava fantasiando aquela história na minha cabeça. Era meu cérebro tentando me enganar
para eu não ter que enfrentar que minha amiga estava morta. Depois de algumas horas, comecei a me lembrar que aquela fera estava me protegendo, como Érica sempre fazia. E quando morreu olhando diretamente para mim. E eu não vi só tristeza, também vi doçura no olhar daquela fera caída no chão. Deduzi que era Érica. Érica era um lobisomem. Mas como? Se tudo que eu ouvia sobre lobisomens é que eles eram muito feios, horrendos, fedorentos, desengonçados e bestiais, sem consciência de nada. Mas o que me salvou a vida não fedia. Era uma bela criatura, apesar de dar muito medo, né? Pois era muito feroz, mas parecia saber muito bem o que fazia quando tentava me proteger, ou seja, não era bestial. Olha, Angel, por mais que tentem me convencer que eu imaginei tudo aquilo, posso jurar para você que a última vez que eu vi Érica foi na rave, quando infelizmente eu fui grosso com ela e não caí do meu lado morta com 3 tiros. Hoje já tenho 48 anos, sou casado e já tenho filhos adolescentes, mas muitas vezes me pego chorando, me lembrando da minha amiga Érica, que sacrificou a vida por mim. Tchau, Angel. Obrigado por contar minha história. Meus aterrorizados, que história triste. Olha, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Será que ele viu um lobisomem albino? Ou foi só alucinação da cabeça dele para tentar, se proteger contra a morte da melhor amiga? Eu, no fundo, eu acho que foi um lobisomem mesmo. Apesar de ser um lobisomem totalmente diferente, né, gente? Mas deixem nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato, história ou conto. Vocês decidem se acreditam ou não. E a história de hoje é: fui sequestrada por um lobisomem. Vamos lá? Oi, Angel. Meu nome é Lúcia. Tenho 40 anos e, depois de muito refletir, resolvi mandar-lhe meu relato. Meu encontro com o mundo sobrenatural, ou seja, com a fera, aconteceu em março de 2019. Mas para dar todos os detalhes do ocorrido, tenho que contar também o que me ocorreu em 2001. 18 anos antes, também em março. Eu estava com 20 anos na época e tinha arrumado um emprego temporário em uma companhia de espetáculos que viajava Brasilzão afora, levando sorriso para as pessoas de toda parte. Foi quando a mesma ficou um tempo em uma pequena cidade lá na região de Itapeva. Não vou dizer o nome da cidade para não expor as pessoas envolvidas na época. Também lembrando que os nomes que dei são fictícios, exatamente para protegê-los. A companhia de espetáculo ficou lá na cidade por uma semana inteira e posso dizer que fomos um sucesso. Perto do local onde estávamos acampados com nossos trailers, havia um salão de baile country e quando terminávamos as nossas apresentações do final de semana, sexta e sábado, né?
Íamos para lá tomar uma cervejinha, dançar, enfim, liberar o estresse do trabalho. Na sexta-feira, fomos lá, bebemos e dançamos, mas voltamos cedo para o acampamento da companhia. E no sábado, depois de nossa apresentação, voltamos para o bailão. Já chegamos no baile, já era para mais de meia-noite. E estávamos bebendo, jogando conversa fora, dançando muito, quando entrou um rapaz que chamou a atenção de todos no baile. O baile parou para olhar para ele entrando, só para vocês terem uma ideia. Ele era muito alto e bonito. Tinha mais de 2 metros de altura, olhos verdes bem escuro, a pele bronzeada, da cor de tijolo mais ou menos, assim, cobre, e muito musculoso. Ele entrou, bebeu um pouco e logo veio em minha direção. Eu me senti a tal, né? Dançamos juntos várias músicas, inclusive uma seleção de música lenta, onde ele me deu um beijo. Posso garantir que foi o melhor beijo que já dei em toda a minha vida. Logo, meus amigos chegaram e me chamaram para ir embora. Eu não queria ir, pois estava hipnotizada por aquele rapaz. Ele tinha um cheiro que inebriava a minha mente. Falei que queria ficar mais um pouco. Eles concordaram, mas voltaram para a mesa e disseram que iam me esperar. Fiquei com aquele rapaz que insistia para sairmos dali e irmos para um lugar mais sossegado, isolado, só nós dois. Eu, disfarçadamente, fugindo dos meus amigos, o estava seguindo, mas uma amiga, que aqui vou chamar de Lia, viu e foi até nós. Me chamou de canto e disse: Lúcia, não vai saindo assim com quem você não conhece, amiga. Aliás, nós, seus amigos, andamos perguntando para as pessoas daqui, e pelo menos aqui no salão de baile, ninguém o conhece. Aliás, ninguém nunca o viu, o que é muito estranho numa cidade tão pequena igual a essa. Muito a contragosto, me despedi daquele belo rapaz. Aí ele me perguntou se podia nos acompanhar até o acampamento. Meus amigos concordaram, afinal eu não estaria sozinha. E era melhor que eles ficariam de olho em mim na companhia de um estranho. Quando chegamos em nosso acampamento, ele se despediu de mim com um longo beijo, me disse que se chamava Ruth e me deu um pingente azulzinho com um lobo, muito bonitinho até, e desapareceu. Desapareceu na neblina da madrugada. Na nossa última apresentação, eu não conseguia me concentrar, só pensava no rapaz da noite anterior. Eu estava totalmente obcecada. Na segunda-feira, antes da companhia levantar acampamento para ir embora, levantei bem cedinho e fui para a cidade. Procurei o dito cujo por cada cantinho daquela cidade, mas ninguém nunca tinha visto ele. Aliás, nunca tinham ouvido sequer falar de um rapaz com aquelas características. Cheguei no acampamento, já era quase 1h da tarde, e vi que ali havia um certo tumulto. Perguntei aos meus parceiros que dividiam o trailer comigo o que estava acontecendo ali. E Alisson me respondeu com lágrimas nos olhos: É a Lia! É a Lia! Estranhei e perguntei o que aconteceu com a Lia. Ontem mesmo
a gente estava juntas na apresentação. Antes que Alison me respondesse, Nathan, o namorado da Lia, chegou aos gritos, desesperado, dizendo que Lia estava morta. Segundo Nathan, ela tinha se levantado antes das 5 da manhã e ele não estranhou, pois ela sempre fazia isso. Ela não conseguia ficar na cama, levantava com os primeiros raios de sol. Então, ele continuou. Eu continuei dormindo, mas já se passava das 10 horas quando eu acordei e não a vi. Como eu vi que você não estava no acampamento, Lúcia, achei que Lia estava com você, então fiquei tranquilo. Chamei alguns amigos nossos e resolvi ir dar um mergulho em um rio que fica aqui perto. Ele falando para mim. E quando chegamos lá, encontramos Lia toda despedaçada na beira do rio. Parecia que algum bicho grande e feroz a tinha atacado, pois sua pele estava rasgada profundamente e seus pedaços ele não conseguiu terminar. Depois do ocorrido, saí da companhia de espetáculo, pois nunca mais superei a morte da minha amiga, ainda mais uma morte terrível naquelas circunstâncias. Agora vou relatar a você 2019. Já se faziam 18 anos da morte da minha amiga Lia. Eu já estava com 38 anos. Era uma mulher divorciada e não tive filhos no meu casamento. Eu estava trabalhando agora como promotora de vendas e acabei passando por perto da onde minha amiga morreu em uma de minhas viagens. Parei o carro, fui até a beira do rio, onde o corpo dela foi encontrado. Rezei por ela e entrei no meu carro para seguir a viagem. Mas passar naquele lugar mexeu muito comigo. Então, parei em uma lanchonete para tomar um suco e me recompor, para não sofrer um acidente. Quando sentei-me em uma mesinha para tomar meu suco, percebi uma senhora que não tirava os olhos do meu pingente. Logo ela se levantou e veio até mim, elogiando o pingente, e depois saiu. Eu pensei comigo, que mulher estranha, mas dei de ombros, continuei tomando meu suco, perdida em meus pensamentos. Uns 20 minutos depois, levantei e fui até o meu carro. Mas quando eu entrei no meu carro, aquela senhora veio gritando em minha direção. Estranhei, mas ela disse que só queria que eu lhe desse uma informação. Então eu baixei o vidro do carro para falar com ela, mas mal abaixei o vidro do carro, senti algo tampando a minha boca e meu nariz. Tinha alguém no banco traseiro do carro e eu não percebi quando entrei. Me debati tentando tirar aquele pano que aquela mão apertava no meu rosto. Me debati um pouco, mas não consegui fazer nada. Logo apaguei. Quando acordei, eu estava em um barraco, no meio de uma mata fechada. Eu estava deitada em uma cama e estava também muito assustada. Tentei me levantar para fugir dali, mas minhas pernas não obedeciam, meu corpo estava tudo mole. Tentei olhar para os lados, mas estava tudo escuro. Eu não conseguia ver nada dali. Apenas ouvia uivos muito altos, como se tivessem lobos rondando a casa. Mas logo apaguei.
adormeci novamente. Senti alguém me chacoalhar e acordei. Já era 1 da manhã. Quase morri do coração. Era Rude. Era Rude que estava me acordando. Sim, o mesmo rapaz que eu tinha conhecido no baile dali daquela cidade há 18 anos atrás. Mas o estranho é que ele não parecia ter envelhecido nem mesmo 5 anos. Ele me pediu desculpa pelo jeito que ele e a mãe dele tinham me levado para aquele lugar. E que eu não tivesse medo, pois ele não ia me machucar. E era o destino que tinha feito a gente se encontrar de novo. E dessa vez ninguém ia atrapalhar. Eu estava com muito medo, mas tentei manter a calma. Mas por dentro só eu sei como eu estava. Perguntei do meu carro. Ele desconversou, respondendo sem responder nada, e saiu. A mãe dele estava lá fora, limpando algum bicho para cozinhar para o almoço. Nem olhei o que era, pois tenho horror a sangue. Fiquei pensando no que estava acontecendo. Eu não conseguia entender. Que gente doida! O que eles queriam comigo, afinal de contas? Logo depois que a mãe dele serviu o almoço, ela saiu. Era uma mulher carrancuda e estranha. E pegou a estrada a pé. Então, Rude foi até o quarto onde eu estava. Me deu uma maçã, pois eu não tinha conseguido comer nada no almoço. Eu estava muito assustada, como eu disse, quando eu me estresso, eu perco totalmente a fome. Então, enquanto eu comia a maçã, do nada ele começou a me acariciar, me beijar, e apesar de todo o medo que eu estava sentindo naquela situação, quando me dei por conta, quando dei por mim, eu estava hipnotizada por aquele homem, estava entregue como uma escrava sexual. E apesar dele ser um bruto, aquela tarde ele me possuiu de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Depois de várias e várias horas de prazer, eu já estava exausta, já estava escurecendo e eu acabei dormindo. Já era mais ou menos umas 11 horas da noite. Ouvi barulhos como se alguém estivesse em agonia. Me levantei, fui de pontinha de pé até a porta, quando me dei conta que todas as portas e janelas daquela choupana estavam com correntes e cadeados. Eu estava trancada lá dentro. Então, decidi não fazer barulho e olhei pelas frestas da madeira. E a noite, diferente da outra, estava clara por causa da lua cheia. E o que eu vi me deixou traumatizada até hoje. Vi aquele homem, o Rude, e a mãe dele começar a rolar no chão e chorar, babando. Ouvi seus ossos estralando, parecia que estavam quebrando um por um, e eles se contorciam e uivavam, urravam. Parecia que a dor que eles sentiam era insuportável. Naquele momento, posso jurar que senti dó deles, muita pena. Mas logo vi os corpos deles mudar completamente, começaram a se contorcer, começou a crescer pelos nele. A face deles mudou totalmente, ficaram parecendo cachorros com sarna, sabe, com aqueles pelos ralos, só que muito maiores. Eles ficavam em pé,
como ursos pardos e começaram a uivar para a lua. Eram os mesmos uivos da noite anterior. O ar empesteou com um cheiro de cachorro molhado e enxofre. De onde eu estava, vi perfeitamente os dentes enormes que aquelas criaturas tinham e espumavam o focinho como cães raivosos. Eles corriam em volta da casa, com aqueles olhos amarelos faiscantes. Eu estava apavorada. Logo, eles correram mata dentro. Eu entrei em pânico. Eu estava nas mãos de 2 lobisomens. Justo eu, que nunca tinha acreditado nessas fantasias de licantropia. Eu nunca acreditaria que tais monstros pudessem existir. Eu não sabia o que fazer. Eu não podia ficar ali, mas se eu saísse, eu seria devorada por aqueles monstros. Fiquei ali encolhida em posição fetal, em um cantinho, tremendo e temendo pela minha vida, com o coração disparado a noite toda. E de manhã, bem cedinho, ouvi vozes. Eram os 2 vindo da mata. Corri para a cama, me cobri e fingi que ainda dormia. Ouvi eles vomitando um monte de porcaria no fundo do quintal. E a mãe dele disse: é arriscado manter essa mulher aqui. E ele respondeu assim, sabe, bruto para ela: não importa, ela vai ficar comigo aqui, para sempre. E quem se intrometer, mãe, vai ter o mesmo fim daquela maldita vadia que me atrapalhou há 18 anos atrás. Meu Deus, ele tinha matado minha amiga Lia. Era ele. Naquele momento, meu peito parecia que ia explodir. De dor, de culpa, desespero, um monte de sentimento, uma erupção de sentimentos. Parecia que eu ia morrer. Momentos depois, senti ele afagando meus cabelos. Senti um calafrio me percorrer a espinha, mas fiz de minhas tripas coração para não demonstrar o que eu estava sentindo. Tomei café com eles na mesa. Depois ele me arrastou bruto para o quarto e começou a me acariciar. Eu disse: não, sua mãe está na casa. Mas Deus sabe que não era por isso que eu o rejeitei. Eu estava com nojo do que ele tinha feito com Lia, minha amiga. E o medo, depois de ver ele virar aquele monstro, não tem como explicar o medo que eu estava sentindo. E ele me olhou meio contrariado, mas virou para o lado e dormiu. Saí da cama e vi que a velha senhora estava no quintal. Acho que estava varrendo alguma coisa. Saí correndo pelos fundos, no lado oposto do quintal que ela estava, e me embrenhei na mata. Corri feito uma louca desesperada. Me vi perdida. Todo lado que eu olhava só tinha árvore. Comecei a chorar. Tinha certeza que eu estava perdida, até que vi uma estrada de terra. Então corri até ela. E, por sorte, assim que cheguei na estrada, passou um senhorzinho de charrete e me levou até a cidade. Chegando lá, fui correndo até a delegacia e contei tudo, até a parte dos lobisomens. Eles riram de mim, não acreditaram. Falaram que por eu ter ficado, depois do sequestro, presa na mata, o medo me fez imaginar tais coisas. Mesmo assim, eles reviraram a mata atrás dos meus sequestradores e não acharam nada, ninguém, nem a choupana que eu falei. Também me disseram
que as matas dali da região são cheias de lobos-guará e à noite eu devo ter visto alguns e achado que eram lobisomens. Peguei meu carro contrariada porque eles não acreditaram em mim e voltei para minha cidade. E desde então só trabalho em casa como costureira. Jurei para mim mesmo que nunca mais trabalho viajando. Puxa, tenho muito medo. Não só por mim, pois agora sou mãe de uma menininha de 1 ano e 3 meses. Tenho que cuidar e protegê-la. Mas isso é assunto para outra história, Angel, que prometo, lhe enviarei em breve. Boa noite. Meus aterrorizados, que tenso, hein? 18 anos depois, ela descobre quem matou sua amiga. Ui! Deixem nos comentários o que vocês acharam da história. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. O relato de hoje é Gael e Naam, uma história sobrenatural. Em 1975, mais exatamente 15 de janeiro de 1975, nascia em uma pequena cidade no interior de São Paulo um casal de gêmeos, Deolinda e Diógenes. Eles eram gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, e eram inseparáveis, mas infelizmente, quando eles tinham 14 para 15 anos, Diógenes teve uma severa pneumonia e acabou falecendo. Deolinda sofreu muito durante os anos que se passaram e se aproximou muito de um amigo de infância de ambos. E, quando completou 18 anos, acabou por se casar com ele. 1 ano após Deolinda se casar, aconteceu algo que encheu seu coração de alegria. Ela deu à luz a um lindo menino. Menino esse que era muito calminho e conforme o tempo passava, ele ficava cada dia mais parecido com o irmão dela falecido, tanto fisicamente como no jeito de ser. E o nome que ela escolheu para dar para o pequeno era Gael. Gael era muito grudado com a mãe, não desgrudava dela por nada no mundo. Muitas vezes até deixava o pai dele com ciúmes, mas logo passava, pois era impossível não se derreter com um sorriso mágico e contagiante que tinha Gael. Quando o menino tinha mais ou menos 5 anos, Deolinda e o marido começaram a perceber que Gael começou a ter comportamento no mínimo estranho. Ele começou a brincar sozinho, mas conversando, como se houvesse alguém ali com ele. Os pais, então, começaram a prestar mais atenção a ele. Até que um dia, um almoço de domingo, ele olhou para o lado como se olhasse para alguém e sorriu. Depois, olhou para a mãe e disse: Mãe, o tio Diógenes disse para a senhora não se preocupar. Ele só brinca comigo. Ele não vai me fazer mal nenhum. O marido de Deolinda ficou bravo com Gael, mas ele apenas sorriu e disse ao pai: Papai, o tio disse que você continua igualzinho quando você era pequeno. Quando fica bravo, fica vermelho, igual a um tomate. Toma cuidado para não virar salada, papai.
O homem arregalou os olhos, pois essa frase boba sobre tomates e virar salada era exatamente o que Diógenes falava para ele quando ele ficava bravo. E isso acontecia sempre, mas apenas entre eles. Nem mesmo Diolinda sabia disso. Geralmente isso só acontecia entre ele e Diógenes. E essa foi apenas uma das muitas vezes que Gael agia diferente das outras crianças. E com o tempo, os pais dele aprenderam a lidar com o dom do menino. Só aconselhavam ele a não comentar com ninguém sobre o dom, para as pessoas não tomá-lo como louco, pois o povo geralmente perseguem o que não conhece. 12 anos se passaram e Gael já estava com 17 anos e era um exemplo de filho. Bondoso, amoroso, era um orgulho para os pais e ainda um grude exagerado com a mãe. E Deolinda, igualmente, muito grudada com o filho. Mas o que eles não sabiam era que o destino, que às vezes muda completamente, já tinha traçado outras linhas para a vida de Deolinda. Certa manhã, Gael acordou mais feliz do que de costume. Tomou seu café da manhã e disse para seus pais que a partir daquele dia tudo mudaria naquela casa, pois ele tinha arrumado um emprego em uma marcenaria. Ele ia trabalhar, não ia mais dar só gasto para a família. Ele ia, a partir de agora, ajudar nas despesas da casa, mesmo o pai dizendo que não precisava. E rindo, ele abraçou seus pais, estilo sanduíche, um de cada lado e ele no meio, e disse: digam adeus a seu menininho Gael, pois a partir de hoje sou o homem Gael. E ainda rindo, encheu seus pais de beijos, abraços e saiu. Todo distraído, montou em sua bicicleta e antes de deixar a casa, olhou para trás e gritou: amo vocês. E Gael continuava olhando para trás, para seus pais que estavam na porta acenando para ele. Ainda apenas a alguns metros do portão de saída de sua casa. Os três sorrindo, muito felizes, quando do nada um caminhão que tinha perdido o freio vinha descontrolado na direção de Gael e acabou atropelando ele na frente de seus pais. Aquele momento que antes era de intensa alegria e em uma fração de segundo se tornara uma onda de dor. A tragédia. Gael desacordado, todo ensanguentado no chão. Seus pais caíram de joelhos a seu lado com os corações dilacerados, chorando desesperadamente, principalmente Deolinda. Nenhuma palavra no mundo seria capaz de explicar o tamanho do sofrimento daquela mãe. Logo chegaram policiais, ambulância, até mesmo uma UTI móvel no local. Gael foi levado para o hospital da cidade, onde passou por várias cirurgias e também por vários procedimentos médicos. Tudo o que foi humanamente possível foi feito para tentar salvar a vida dele. Depois disso, ele foi para a UTI do hospital. Pelo vidro, Deolinda viu, junto com seu esposo, o seu filho ali, em coma, entubado, bolsas de sangue, cheio de sondas,
drenos e etc. Os médicos não deram muitas esperanças. O casal foi para casa tomar um banho e pegar algumas coisas para levar para o hospital, pois voltariam lá para saber, mais alguma coisa sobre a situação do filho, sobre a real situação de Gael. Deolinda se deitou um pouco no sofá da sala, enquanto seu esposo tomava banho. Em vão, ela tentava relaxar, mas a dor do seu peito, tão forte, não permitia que ela relaxasse nada. Foi quando ela ouviu a voz de Gael a chamar: "Mãe!" Ela achou que tinha imaginado, mas logo ela ouviu de novo: "Mãe!" Ela, num sobressalto, se levantou e correu até a porta da sala. Abriu e lá estava ele, seu filho. Gael estava ali sem nenhum machucado. Será que era real? Ela correu para abraçá-lo, mas ela atravessou ele como fumaça. Aí então ela se deu conta do que tinha acontecido e começou a chorar desesperadamente. E Gael, sem entender, perguntava à mãe o porquê que ela estava chorando e falando o nome dele. Afinal, ele estava ali com ela. O marido, que estava no banho, veio correndo ver o que estava acontecendo, tentando acalmar Deolinda, que falava que Gael estava morto e Gael ali sem entender nada. Ele não sabia que tinha morrido. Deolinda apontava para onde estava Gael e dizendo que o espírito do filho estava lá. Ela insistia para o marido que o espírito do filho estava ali. O marido não via nada e Gael tentando falar para o pai que ele estava ali e o pai ignorando ele. Na verdade, o pai não podia vê-lo, apenas a mãe conseguia. Logo, o telefone tocou e era do hospital, dizendo para que os pais de Gael voltassem com extrema urgência para lá. Deolinda, não suportando tanta emoção, acabou desmaiando ali mesmo. O pai de Gael, desesperado, colocou a esposa desmaiada no carro e correu para o hospital. Gael, ou seja, o espírito de Gael foi junto. Chegando no hospital, Deolinda foi internada às pressas com começo de derrame. E ao mesmo tempo, o pobre do marido recebeu a notícia da morte de Gael. E pior, teve que velar o filho sozinho, pois Deolinda não pôde nem ir no velório do próprio filho, pois estava internada. Mas ela estava mais calma, pois o espírito de Gael ficou o tempo todo com ela no hospital. Uma quinzena depois do ocorrido, ela teve alta do hospital. Mas antes de sair, o médico lhe deu uma notícia. Deolinda estava grávida novamente. O marido dela ficou muito feliz. Seria um consolo. Não substituiria Gael, pois ele era insubstituível, mas traria um pouco de alegria, de doçura no lar. Mas Deolinda não parecia estar feliz, mesmo porque, desde que ela saiu do hospital e descobriu que estava grávida, nunca mais ela viu o espírito de Gael. A vida dela era chorar. Vivia triste pelos cantos da casa. Nem mesmo o nascimento do seu filho, segundo filho, Naam, 8 meses e pouquinho depois, não lhe devolvia o sorriso. Naam, diferente de Gael, era um bebê muito calminho, quase não chorava. Deolinda cuidava com carinho do bebê
mas não se via nenhuma alegria no olhar dela. Apenas o pai, que fazia tudo para demonstrar alegria quando estava com Naã. 4 anos se passaram e Naã sempre quietinho. Não falava nenhuma palavra com ninguém. Às vezes, as pessoas o chamavam para testá-lo pelo nome, várias vezes, e ele nem olhava, apenas ignorava. Foram feitos vários testes e foi constatado que ele não era surdo nem mudo, pois quando ele estava dormindo, ele falava coisas sem nexo, mas falava. Ele era um menino saudável. Ninguém entendia o que acontecia com Naã. Então, de comum acordo, Deolinda e o marido resolveram ir falar com uma renomada psicóloga. O que eles não sabiam é que a doutora Daniela, a psicóloga que escolheram, também era parapsicóloga e viu exatamente o que estava acontecendo com Naã. Ela disse que a consulta da próxima semana teria que ser feita com os 3, Deolinda, o marido e Naã, os 3 juntos. Quando chegou o dia da consulta, a doutora Daniela começou a pressionar o menino, perguntando com a voz bem séria por que ele não falava, pois ele era saudável, não havia motivo para ele não falar. Era nítido que ele não falava porque ele não queria. Mesmo com o apelo dos pais, pedindo para que a médica parasse de molestar o menino, pois ele era muito pequeno, ela continuou. Fala, Naã, por que você não fala? O pequenino começou a tremer, ficou muito nervoso e correu para o colo da mãe e começou a chorar copiosamente. E a doutora Daniela continuava apertando o menino. Foi quando o menino gritou a todos os pulmões aos prantos: eu não falo porque todos me chamam pelo meu nome errado. Eu não sou Naã, tia. Eu não sou Naã. Meu nome é Gael. Gael. Deolinda entrou em choque, olhando para o seu pequenino, e ele passou as pequenas mãozinhas no rosto dela e disse: sou eu, Gael, mamãe. Depois daquele dia, o menino mudou completamente. Foram feitas várias regressões, é claro, mas ele ficou falante e muito mais feliz. Assim como seus pais, que a cada dia que se passava, tinham mais e mais certeza que Naã era a reencarnação de Gael. Vocês podem até não acreditar nessa história, mas ela me foi contada pelo próprio Naã, que diz ter plena consciência que ele é Gael, e segundo sua mãe e seu pai, e até mesmo a sua médica, a doutora Daniela, a parapsicóloga, ele deu muitas provas disso, e eles acreditam piamente que Naã é a reencarnação de Gael. Boa noite. Meus aterrorizados, eu achei essa história muito, muito, muito interessante mesmo. Lembrando que os nomes estão trocados para não comprometer o relatante, tá, gente? E é isso aí. Deixem nos comentários desse vídeo o que vocês acharam da história de hoje, pois
é a opinião de vocês, que é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse compilado de vídeos de hoje que fiz especialmente para vocês matarem a saudade dos vídeos antigos. Se vocês gostaram, deixa o like aí, tá bom? E compartilhe em suas redes sociais, pois o seu like e o seu compartilhamento ajuda muito o canal. O próximo vídeo será inédito, tá bom? E logo, logo teremos live, porque como sabemos, né? Estamos no mês do Halloween e nesse mês eu estarei trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês com histórias de lobisomem, fantasma, reencarnação, vampiro, entre outras, tá bom? Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedaço do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados. Beijo, beijo, beijo nos seus corações. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.